Está no ar o AtivaCast, o destaque do dia com credibilidade e reflexão. Bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui conosco. Hoje, o nosso tema é um evento climático extremo que, nossa, chocou bastante o Brasil recentemente. Deixou um rastro de destruição bem pesado, né? Especialmente lá no município de Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná. A base da nossa conversa hoje são algumas reflexões, uns trechos de um material do AtivaCast, e a ideia aqui não é só, tipo assim, contar de novo o que aconteceu lá em Rio Bonito. A gente quer mergulhar um pouco mais fundo nas questões que essa análise levanta, sabe? Claro, vamos falar de clima, óbvio, mas também de responsabilidade, de como o país se prepara ou não para essas coisas. Então, a nossa missão hoje é tentar entender não só o que aconteceu, mas principalmente por que, pelo menos na visão desse material, essa história específica é tão importante para todo mundo. Vamos investigar juntos os pontos principais que eles trouxeram? Vamos começar então pelo evento mesmo, né? O que aconteceu lá? O relato que a gente tem aqui descreve um cenário, olha, bem assustador. Foi numa sexta-feira à noite. Um tornado, que foi classificado como F2 na escala Fujita, atingiu o Rio Bonito do Iguaçu. Isso é lá no sudoeste do Paraná. Para ter uma ideia da força disso, a gente está falando de ventos que podem ter chegado a 250 quilômetros por hora. É difícil até de imaginar, né? E a descrição do que aconteceu logo depois, o impacto imediato é realmente forte. O material usa umas expressões tipo quase toda a área urbana destruída. Impressionante. Imagina só um lugar virando um cenário de guerra em minutos. As imagens que eles descrevem falam de casas arrancadas pela raiz. Carros revirados. Isso, carros revirados como brinquedos, postes no chão, árvores por todo lado. E tem um detalhe que me arrepiou um pouco: o silêncio depois que tudo passa. É aquele silêncio pós-caos, né? Exato. Quando aquele barulho todo da destruição acaba e só fica a devastação. Sim, e olha, além da destruição física, que já é terrível, o custo humano, esse é sempre o mais trágico, né? A análise do AtivaCast faz questão de destacar isso. Foram 6 vidas perdidas e centenas de feridos. É um número que choca muito, ainda mais numa comunidade menor. Sem dúvida. E o material também descreve toda a mobilização que veio depois, né? As equipes de resgate trabalhando sem parar, o governo decretando estado de calamidade pública rapidinho, envio de ajuda emergencial, água, comida, colchão, o básico para começar. E teve um ponto que você mencionou que mostra bem a gravidade, né? Que foi destacado lá na análise: a mobilização da Força Nacional do SUS. Isso não é pouca coisa. Exato. A chegada da Força Nacional do SUS, como um material aponta, não foi só para dar um reforço no atendimento médico de emergência, que, claro, era essencial, mas também, e isso é muito importante, para oferecer apoio psicológico. Isso mostra que o trauma vai muito, muito além do físico, né? Com certeza. Lidar com a perda, com medo. Perder a casa, ver a comunidade destruída, isso exige um suporte especializado. Essa mobilização toda que a fonte menciona realmente sublinha o tamanho do desastre e o impacto profundo nas pessoas. É um cenário desolador, realmente. E é justamente a partir dessa descrição toda, dessa tragédia concreta, que a análise do AtivaCast meio que lança a pergunta central da reflexão deles, né? Eles colocam bem direto: isso tudo é acaso ou é consequência? Uma pergunta que fica no ar em muitos desastres recentes, aliás. E o que eu acho particularmente interessante na abordagem deles é justamente como eles conectam esse evento, que parece localizado, né, Rio Bonito do Iguaçu, a um panorama muito maior, um contexto global mesmo. A argumentação que o AtivaCast constrói é que, olha, a ciência do clima não está falando de nada novo. Faz décadas que existem alertas sobre as consequências do aquecimento global. Aumento da instabilidade do clima, mais frequência, mais intensidade de eventos extremos. Quer dizer, o que a fonte está sugerindo é que o que aconteceu lá em Rio Bonito não pode ser visto como um raio em céu azul, algo totalmente isolado e imprevisível. Exatamente essa a ideia. A perspectiva que eles apresentam é que, embora cada evento tenha lá suas características meteorológicas específicas, a chance
A probabilidade de acontecer um fenômeno severo como esse tornado está aumentando por causa das alterações no clima que nós mesmos estamos causando. O AtivaCast reforça uma percepção que, segundo eles, nem precisa ser especialista para ter, mas Qual percepção? a de que esses eventos extremos estão ficando assustadoramente comuns, né? É só a gente olhar o noticiário dos últimos anos. Aqui no Brasil, no mundo, parece que não passa muito tempo sem ter uma enchente recorde, ou uma seca muito severa, uma onda de calor histórica, ou, como nesse caso, um tornado numa região onde talvez não fosse tão esperado assim. E essa conexão que eles fazem acaba levando a uma crítica sobre como a gente reage, né? Como sociedade. O material parece que aponta para uma desconexão aí. Sim, sim. A análise do AtivaCast avança para uma crítica bem forte sobre como a sociedade em geral lida com esses alertas da ciência e com os próprios eventos quando acontecem. O argumento é que, apesar das evidências estarem aí, crescendo, muita gente ainda trata a questão do clima como algo distante. Um problema abstrato do clima, sabe? Uhum. Quase como se fosse uma coisa separada de nós, e não uma questão ligada diretamente às nossas ações, ao nosso jeito de viver, de produzir, de consumir. Uma questão da humanidade, como eles colocam. É como se fosse difícil para a gente assumir a nossa parte nisso, internalizar a responsabilidade. Exatamente essa sensação que a análise passa. Uma falha em assumir coletivamente a responsabilidade, pelas causas e, claro, pelas soluções também. Existe uma tendência que o material aponta a reagir mais ao sintoma, que é o desastre, sem atacar a doença, que seriam as causas mais profundas ligadas às ações humanas que alteram o clima. Essa crítica sobre a reação pós-evento me leva direto a outro ponto que me pareceu bem forte na análise do AtivaCast, que é a abordagem específica do Brasil em relação a esses desastres. Eles são bem diretos nisso, né? Sim, esse é um dos pontos mais, digamos, incisivos da análise. Eles afirmam de forma bem categórica que o Brasil ainda opera muito naquela lógica da prevenção que chega depois da tragédia. Como assim? Quer dizer, o foco principal dos esforços, dos recursos, ainda estaria muito mais concentrado na reconstrução, tipo ajudar as pessoas a se reerguerem depois que o pior já aconteceu, do que na preparação, ou seja, em medidas que poderiam talvez evitar o desastre ou pelo menos diminuir muito o impacto dele. E essa crítica é só geral ou o material detalha um pouco mais onde estariam essas falhas na preparação? Detalhe assim, a análise aponta para várias lacunas que seriam sistêmicas. Eles falam, por exemplo, da falta de investimento em infraestrutura resiliente. Infraestrutura resiliente? O que seria isso exatamente? É pensar em construir as coisas, casas, hospitais, escolas, rede de energia, comunicação, de um jeito que elas sejam projetadas para aguentar eventos climáticos mais fortes, sabe? Ventania, chuva forte, inundação. Entendi. E que mais que eles apontam? Mencionam também a falta de uma educação ambiental que vá além do discurso, que realmente crie uma consciência sobre os riscos e sobre como agir. E um ponto fundamental, apontam para a necessidade urgente de um planejamento urbano que leve a sério as projeções climáticas. O planejamento das cidades. Exato. Onde a gente constrói, como a gente lida com rios, com encostas, a gente permite que as pessoas morem em áreas de risco. Pelo que o AtivaCast diz, o planejamento hoje ainda não incorpora direito essa variável do clima. Isso acaba deixando as populações, principalmente as mais vulneráveis, muito expostas. E se a gente junta esses pontos todos? A falta de prevenção, a infraestrutura que não é adequada, o planejamento que não considera o clima, qual é a consequência disso tudo no quadro geral que a fonte está desenhando? Olha, a implicação disso é profunda e, para ser sincero, bem trágica. O material sugere que o custo humano dessa abordagem que só reage, dessa falha do sistema em priorizar a prevenção, é enorme. Não só são os danos materiais, né? São vidas perdidas, comunidades inteiras traumatizadas, milhares de famílias tendo que recomeçar tudo do zero absoluto. Nossa. E o ponto crucial que o AtivaCast levanta é que esse recomeço muitas vezes não é só fruto do azar, de um infortúnio inevitável da natureza. Seria, na verdade, uma consequência direta de um sistema que, segundo eles, falhou em proteger as pessoas,
mesmo com os alertas existindo. É uma visão bem dura, né? Coloca o peso não só no clima, mas nas nossas escolhas, ou na falta delas. Exatamente. Nas escolhas políticas, sociais. Fica muito claro, então, que a visão do AtivaCast sobre o tornado lá de Rio Bonito vai muito além da explicação do tempo, da meteorologia pura. Eles não veem isso como um evento isolado, uma fatalidade aleatória. De jeito nenhum. A conclusão central que eles apresentam no material é que esse tornado e outros eventos extremos recentes também precisam ser lidos como mais do que só uma força da natureza. A análise coloca ele como um aviso, um lembrete doloroso e bem direto de que o planeta Terra não é só um palco passivo onde a gente faz o que quer. Ele responde. Ele reage às pressões que a gente coloca sobre ele, seja emitindo gases de efeito estufa, desmatando, poluindo. Um aviso. Isso tem uma carga de urgência muito forte nessa palavra. Ia levar a gente para resignação ou para aquele medo que paralisa, sabe? Mas sim para um chamado à ação. A análise levanta uma questão fundamental sobre a necessidade urgente de mudar. Eles usam até uma metáfora, dizendo que o planeta não grita por acaso. Ele está respondendo aos nossos estímulos. Entendi. E a reflexão termina com uma nota que é quase uma advertência mesmo, baseada nessa interpretação dos fatos. Se essa mensagem não for ouvida, se não tiver uma mudança de verdade nos nossos comportamentos individuais e coletivos, no jeito como a gente produz, consome, se organiza, talvez o próximo alerta venha ainda mais forte. É o que eles sugerem. É uma conclusão que busca mesmo dar uma sacudida, né? Provocar uma reflexão mais profunda sobre a nossa relação com o ambiente e principalmente sobre a nossa preparação para um futuro que, pelo que essa análise indica, vai ser cada vez mais marcado por essas respostas do planeta. Sem dúvida. A ideia central é que ignorar esses avisos tem um custo cada vez maior. E não é só custo em dinheiro, é custo em vidas, em sofrimento. A urgência vem dessa constatação de que a janela para a gente se adaptar de um jeito menos traumático talvez esteja se fechando. Então, fazendo um resumo rápido do que a gente explorou aqui a partir do material do AtivaCast, a gente começou com aquela descrição bem vívida do impacto devastador do tornado F2 em Rio Bonito do Iguaçu. Falamos da destruição material, das vidas perdidas, do trauma na comunidade. Depois vimos como a análise conecta esse evento específico com a questão maior da instabilidade do clima no mundo todo, reforçando os alertas da ciência sobre eventos extremos mais frequentes. E aí a gente mergulhou naquela crítica forte sobre a abordagem brasileira, que eles percebem como muito focada na reação depois do desastre e não tanto na prevenção, na preparação sistêmica, apontando falhas em infraestrutura, educação, planejamento. E para fechar, essa ideia central que parece costurar toda a reflexão deles, o evento não como um simples acaso, mas como um aviso do planeta, um chamado urgente para a gente mudar comportamentos e prioridades, para tentar evitar consequências ainda piores lá na frente. Exato. Fica essa sensação de que, para eles, a tragédia de Rio Bonito do Iguaçu é um pequeno retrato de um desafio global, mas com as características específicas da nossa realidade aqui no Brasil. Perfeitamente colocado. E pensando nessa perspectiva da fonte, de que o tornado funcionou como um aviso, isso deixa a gente com uma questão para pensar um pouco mais, né? Talvez ir um passo além do que foi dito explicitamente no material que a gente analisou. Se a gente aceita essa ideia de que esses eventos extremos são sinais, são mensagens, que tipo de diálogo, ou mais importante ainda, que tipo de ação concreta poderia surgir, não só do governo, mas nas comunidades, talvez até no nível individual, para que esses avisos sejam realmente ouvidos e transformados em resiliência de verdade? Interessante essa provocação. Como ir além de só constatar o aviso, né? Sim. A gente poderia pensar, sei lá, em iniciativas locais de mapeamento participativo de riscos, onde as próprias comunidades, claro, com apoio técnico, identificam onde elas são mais vulneráveis e pensam em soluções para a realidade delas. Ou talvez uma mobilização mais forte da sociedade civil para cobrar políticas urbanas que não só falem sobre risco climático no papel, mas que realmente priorizem a segurança e a adaptação desde o começo do planejamento de um bairro, de uma obra. Como é que nós, cidadãos, comunidades,
Podemos passar dessa consciência do risco, do aviso, para a construção ativa de um futuro mais seguro, um futuro adaptado a essa nova realidade climática que a análise do AtivaCast descreve de forma tão forte. Como transformar o luto e a indignação em ação preventiva que funcione? Essa me parece ser a reflexão final que esse material nos convida a fazer.